Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 22 de abril de 2011, sexta-feira. O verbete é o 1907, 4 páginas, 46 logias e 12 máximos. O tema é eficácia autopesquisística. A especialidade é a autopesquisologia. Quem redigiu esse verbete sério é a nossa professora Aline, que está sentada ali na poltrona das rés, com um competente assistente. Mas é filologia. A eficácia autopesquisística é o efeito ou resultado evolutivo da autopesquisa esclarecedora e exitosa, realizada pela consciência, homem ou mulher, determinada a alavancar, exemplificar e consolidar reciclagens intraconscienciais. A manutenção dos registros pessoais. A autopesquisa conduzida para o mental soma. Os 99% de transpiração e 1% de inspiração. A vontade inquebrantável e javalínica de reciclar. A saída da zona de conforto e a entrada na zona de conflito. A autocura ao invés do autoengano da heterocura. A participação nas tertúlias conscienciológicas. A eliminação dos desvios proexológicos. A vacina anti-melim. Na remissologia nós destacamos entre os 15 verbetes: aprofundamento da pesquisa, autopesquisologia, eficácia explicativa, pesquisador independente e ritmo mental somático. Frase enfática. A frase enfática está perfeita, está mexendo com a rosa. A eficácia autopesquisística é a teática evolutiva, contínua, imprescindível, aos ciclos ininterruptos de recins da consciência determinada a alcançar a dispersidade nesta vida intrafísica. Você, pesquisador da própria consciência, tem cultivado a eficácia autopesquisística? Encara a vida intrafísica como oportunidade de efetivar recins? Agora pergunta. Hoje, durante uma projeção fragmentada, pude ver meus parabraços muito semi-transparentes e, de novo, não consegui sair do corpo. Senti que é difícil manter a lucidez devido à forte sonolência. Por que isso ocorre? Vi que o EV nessa condição é muito mais intenso que o EV realizado antes de dormir. O corpo vibra fortemente. Olha, você tem que estudar como é que está a sua carga horária de sono, para ver na hipnagogia as suas reações. Pode ser que você esteja defasado em matéria de sono. Olha isso aí. Outro, diante de tantas técnicas para facilitar a vida, qual a técnica indicada para aumentar a autoestima? Olha, a autoestima seria bom estudar, que nós temos muitos verbetes sobre o assunto, né? E aqui já se falou tanto agora ultimamente sobre autoestima. O caso é procura autoestima na enciclopédia, que você vai achar muita coisa. Agora, na enciclopédia não põe o O. Não, a autoestima para nós não tem O. Agora, a terceira. Minha mãe acabou de dessomar, dia 18 de abril, 82 anos, mal de Parkinson. Silenciosamente, sem agonia aparente. Nesses primeiros dias, exteriorizar a energia para ela e os amparadores dela pode ser bom. Ela já foi atendida pela TENEPS e confia que foi bem recebida e está bem. Não, as coisas estão bem encaminhadas. Agora, energia sempre ajuda, pensa positivo em torno dela. Eu quero dizer para vocês sobre o primeiro simpósio internacional de democracia direta, mais uma vez, que estão construindo as bases cosmoéticas na politicologia. É do dia 3 ao dia 5 de junho. Até agora ainda tem pouca gente que já participou lá
Então é preciso de vocês pensarem, aqueles que vão participar, é bom já dar um nome para a turma. Professor Valdo, só para uma complementada, nós estamos convidando um pesquisador, o professor Volney Lins. Ele tem livros publicados no assunto de democracia e é a primeira vez que ele vem falar para a gente, aqui para a comunidade, sobre as pesquisas que ele está desenvolvendo. E ele faz parte da equipe do professor J. Vasconcelos também. Então é uma indicação nova aí para a participação. Gente, isso aqui é a revista agora dessa semana, isto é, a última página tem aquela última palavra que eles escrevem. Aqui tem vários cronistas. Essa semana é a Márcia Cabrita, que escreveu, marque com X a resposta certa. Ela fez 10 perguntas. Eu vou ler 6 delas. Por que muitas mulheres pagam mais de $10 mil por uma bolsa que geralmente é horrenda? Para que serve a cirurgia de reconstrução do ímen? Por que no Brasil assassinos cruéis são condenados a 50 anos de prisão e só cumprem 7? Por que em 2011 ainda tem tanta gente preocupada com a homossexualidade alheia? Por que os apresentadores de TV podem ser gordos e feios e as apresentadoras não? Por que o aborto não é legalizado no Brasil? Agora, ela está respondendo uma das perguntas, ela tem 3 aí, mas ela não respondeu nenhuma, só coloca 3. Nessa do aborto, ela põe assim, por que os parlamentares não ficam grávidos? Agora, tem coisa aqui que eu não admito com ela, não. Que ela está perguntando aqui, por que ainda não existe um projeto sério para legalizar as drogas e a propaganda de bebidas alcoólicas é liberada? Isso aí está certo, mas agora, apoiar um troço desse indiretamente também está errado. Né? Agora, essa moça é inteligente, vocês estão vendo. O negócio é sério. É a Márcia Cabrita, vocês sabem quem é, né? Ela é comediante. Mas está escrevendo uma coisa seríssima. Dessas crônicas aqui do fim da revista, é uma das maiores que eu já li até hoje. Sim. Gostaria de saber se Tai Chi é considerada arte marcial e referente à linha do budismo de Nichiren, Daishi Shonin. É uma linha que vem me atraindo, até pela carência de amigos que, de certa forma, tenho, pois eles são muito acolhedores e familiares. Olha, eu acho que tudo isso ainda é muita arte marcial ainda. Vai com calma. A maioria das ICs funciona como hospitais extrafísicos. Poderia comentar, até um certo ponto, porque a energia, né, ajuda o povo. Agora, o processo é só ver os holopensentes, como é que funciona. Os amparadores podem permitir certos tipos de assédio com intenções de gerar crise de crescimento positivas pela autorreflexão das experiências vivenciadas? Olha, amparador, se puder, eles não vão permitir assédio de ninguém. Eles querem acabar com assédio, quer dizer, isso aqui está querendo fazer migucinho. Não dá. Tá? Não dá para fazer essa pichincha. O senhor diz que uma tertúlia é que os assediadores são geralmente não conseguem ler os pensamentos de pessoas energeticamente superiores. Mas, e quando falamos? E ainda quando escrevemos ou demonstrando fisicamente? Aí eles pegam. Explorando ainda mais, quais as consequências de se expor determinadas informações ou projetos às outras consciências? Os assediadores poderão tomar proveito das revelações? É lógico. Isso é uma coisa mais do que óbvia, bobagem. Essa pergunta eu acho um pouco superficial, infantil. Está na cara. Que puder, eles não entram nas pessoas energeticamente superiores devido ao processo de bloqueio. Elas estão, às vezes, encapsuladas, holopensene. Na tentativa de ser criativo, de tomar a atitude mais correta, eu procuro sempre pensar em algumas hipóteses absurdas. E isso implica que, em várias situações, eu acabe pensando em atitudes anticosmoéticas.
Isso pode limitar a minha evolução? Em filmes de comédia, de suspense, o clímax do filme é quando acontece uma desgraça com algum personagem. Consciência mais evoluída chegaria ao ponto de não ter sarcasmo ou senso de humor. Você pode ter senso de humor sem precisar de ver sitcoms, ou seja, comédia de situações. Isso é besteira. Eu não gosto de comédia. Daria para ter alguma estimativa média no número de vidas que um pré-serenão leva para chegar a desperta? Isso aí seria bom perguntar para o Flávio, que está estudando as estatísticas. Quem sabe que já tem alguma ideia. Ele está aí, não está aí não. É o caso, né? Dele ver o problema lá, colocar os milhões de anos da raça humana. É razoável pensar que para a maioria das pessoas, antes de chegar ao nível de um serenão, será preciso encarnar em diversas espécies de seres vivos de outros planetas? Não. Eu acho que não é por aí, não. Agora, para você, amigo. Em Laboratoriologia, página 47, o Laboratório da Imobilidade Física não poderia ser uma boa recomendação para esse item? Sim. Então é só acrescentar lá. Se quiser, eu acrescento, eu estou fazendo a revisão aqui. Agora, outra. Em Politicologia, página 48. Poderia existir a autodiplomacia pela qual ela teria o foco de melhorar a autorrigidez pensênica consequente às heterocobranças necessárias dos resíduos perfeccionismos e conduzir a organização autopesquisística com mais eficácia? Você entendeu ou você quer que eu leia de novo? Isso aqui está complicado. Poderia existir a autodiplomacia pela qual ela teria o foco de melhorar a autorrigidez pensênica, consequente às heterocobranças desnecessárias dos resíduos dos perfeccionismos e conduzir a organização autopesquisística com mais eficácia? Autodiplomacia. Autodiplomacia, o que eu entendo assim, que a pessoa está com menos conflito com ela mesma, né? Ela está sendo diplomática, tem que ver até que ponto isso também nos gere, tem que ser sadia, né? Nos gere uma autocomplacência dos erros, né, dela, né? Então, assim, eu acho que é interessante, mas tem que colocar autodiplomacia sadia, né? Agora, em Legislogia, página 48. Por que a lei da ação e reação não se encaixaria neste contexto? Dá para encaixar. O que vocês acham? Acho que dá para encaixar. Não, mas você não está falando nem pró nem contra, você só não pôs. Qual o problema? A lei de ação e reação está em todas. Não, coloco muito. Não, está em todas. Daqui a pouco só se fala disso. Tem que ir com calma, né? Essa história. Quem é que está com o microfone? Aqui. Agora você pode falar. Aline, aqui na página 47, na parafatologia, na última linha, você fala da validação das paraevidências. Como é que você vê isso, como é que você estuda isso dentro da autopesquisa? A validação das paraevidências é o parapsiquismo lúcido. Você desenvolver a tal ponto que o psicossoma, você não está deixando se levar pelo psicossoma. Você está analisando mental somaticamente, né, tirando a força das emoções naquele fenômeno, e aí você pode ter certeza, né, repetição dos fenômenos, o continuismo nisso, de que as paraevidências estão validadas, que elas são assertivas. E aí sim você pode ter uma eficácia autopesquisística aí, né? Não sei se respondeu. Você tem assim algum caso seu, alguma coisa assim, um exemplo que você possa dar assim? Tenho muitos casos meus aqui, né? Nessa validação das paraevidências, porque é algo que eu trabalho muito, porque ainda meu parapsiquismo tem muito de emocionalismo, né? E por causa de ranços místicos, religiosos, eu nessa vida, né? Colocava tarô, né?
E hoje em dia já reciclei esse aspecto, mas sempre ainda vem uns ranços de místicos com relação a isso. Então, levar para o mental soma para poder ser válida para uma autopesquisa eficaz mesmo, exitosa. É nesse sentido, é ver até que ponto o percentual que você tem de misticismo nas suas avaliações parapsíquicas. Oi, Aline. Aqui no B, na página 46, na fatologia, se coloca ali a cosmoética destrutiva. Você poderia expandir essa colocação? A cosmoética destrutiva, ela é mais delicada. São casos em que não tem jeito, a gente tem que destruir mesmo para passar para uma nova etapa evolutiva. Então, o caso são mudanças impactantes na vida de cada consciência. Né? Acho que cada um aqui já deve ter passado, né? O exercício da cosmoética destrutiva é algo que tem que ser bem trabalhado, muita lucidez, mas é aquilo, o que não presta mesmo, então joga fora, vai para o lixo, não tem como nem reciclar, não é lixo reciclável, entendeu? É tóxico, então não vale a pena para a evolução. Não sei se foi claro. A linha aqui na fatologia, a 7ª linha, eu gostaria que você aprofundasse aqui a entrada na zona de conflito. 7ª linha da página 46, né? Da fatologia. Quem quer resultados evolutivos precisa agir, sair da preguiça, sair da acomodação. Né? Então entra no estresse positivo. Tem até um verbete muito interessante com relação a isso, que é o eu-estresse, que eu indico para a gente lidar melhor com o estresse evolutivo positivo. Né? E a entrada na zona de conflito indica que a consciência está começando a entender o que é uma crise de crescimento. Ela já lida com mais maturidade, ela já não sofre tanto, já está com mais mental soma, está começando a estar nessa transição entre a crise do sofrimento, que é focada no psicossoma, e a crise do crescimento, focada no mental soma, na tares, no esclarecimento. Mas esse que eu ia perguntar, você já até tocou que esse conflito é estreitamente ligado a esse processo que você falou de... Ela sai do conforto para depois entrar no conflito. É bem essa sequência. Você vai sair da zona do conforto, da autopesquisa sem profundidade, superficial, onde você só guarda registros e está com a pasta cheia de papéis e não tem prática naquilo, nas suas superações, para entrar na zona de conflito, né? Passar para o estresse positivo. Às vezes, assim, não passa direto para o estresse positivo, como está te falando, até entender a crise com maturidade para que a crise seja de crescimento e não de sofrimento. Né? Daí a diferença entre estresse negativo e positivo. Eu posso dizer que ela se iguala à crise de crescimento, é igual? Ou é uma parte, sei lá, não? Ela é uma sequência, uma etapa da crise de crescimento. Tem gente que já tem maturidade, que entra na zona de conflito já com a crise de crescimento. Tem outros que ainda dói crescer. Ainda choca um pouco, ainda tem muita infantilidade, maturidade para melhorar. Obrigado. Aline. Oi? Na tecnologia, na página 47, na 3ª linha de baixo para cima, você menciona a técnica dos 100 procedimentos. Você pode falar um pouquinho mais? Essa técnica é técnica apresentada no verbete, professor Valdo, que é a técnica de 100 manifestações ideais. Né? Até separei aqui algumas que eu considero interessantes para a autopesquisa. Né? São 100 manifestações de
procedimentos da conscienciologia, recursos conscienciológicos para autopesquisa. Algumas delas, né? Categorias de ações. Autoabertismo neopensênico, que eu achei interessante para autopesquisa. Autoemperdoamento consciente, automotivação na interassistencialidade, autoprontidão evolutiva, auto-organização livre, autorreflexão periódica, autorrendimento evolutivo, autorresolução, que é eficácia, né? A inteligência resolutiva prioritária, e autovivência pró-ofiex. Tem muitas mais, então assim, é um teste, a gente lê cada um desses recursos e vê como é que... é terrível, você pegou aonde dói. Terrível. Né? E na efeitologia, na página 47 também, na penúltima linha, o penúltimo efeito, você menciona o efeito da docência conscienciológica na eficácia autopesquisística. Você pode falar um pouquinho mais, por favor? A vivência que eu obtive com a docência conscienciológica foi muito rica nisso, porque se você não se torna efetiva nas recins, você começa a ter pouca atuação, você não interage com os alunos, então o seu nível de cosmoética, de verbação, fica fraco, fica insuficiente. Então, assim, ou o professor é obrigado, não sei se seria a palavra certa, né? Mas assim, dentro do seu nível de cosmoética, obrigado a mudar, ou ele não vai ter força presencial dentro de sala, né? Ele vai estar falando coisas que não tem autoridade vivencial. Então, você é uma obrigação, você acaba tendo que reformular, mudar, né? E eu tive esse impacto, né? Sendo professora, tinha coisas que eu estava deixando para trás na docência, e não tem jeito, vem à tona. Vem à tona para você, né? Mudar, reciclar. Não sei se foi claro. Então foi. Então, assim, pelo que eu estou entendendo, é justamente essa prática da docência conscienciológica um dos fatores que otimizam a condição da eficácia autopesquisística, é isso? Sim. Tá. Agora, também é uma via de mão dupla. É isso que eu quero saber. Uhum. Também é uma via de mão dupla. A eficácia autopesquisística, o resultado vai favorecer a docência conscienciológica. Aline, atrás de você. Eu queria entender como que você pensa que a pessoa pode avaliar, ou qual é a sua avaliação, que a pessoa realmente conseguiu alcançar uma recim. Porque em alguns casos, a gente observa que a pessoa ela tenta fazer uma mudança, ela considera que ela fez uma mudança, ela acha que fez, no entanto, pode ser uma pseudo-mudança. Ela mudou um verniz, uns 20% daquilo, e não alcançou um resultado efetivo, que é o que você está sugerindo aqui. Então, como que você avalia, como que você pode aquilatar, de fato, se houve uma mudança real, né? Que se alcançou uma mudança real, se foi efetivada uma mudança, uma recim real naquela pessoa? Isso no contexto pessoal, né? Como é que a pessoa pode avaliar? No contexto pessoal, assim, eu vejo que tem aquele, até coloquei na definologia, né? Que a eficácia autopesquisística é o efeito, o resultado evolutivo da autopesquisa esclarecedora exitosa, realizada pelo consciente homem e mulher, determinada a alavancar, exemplificar e consolidar. Quer dizer, no início da alavancagem, a pessoa está impulsionada a querer mudar, a fazer uma recim. Aí vem um segundo momento da exemplificação. Então, ela tem que atuar com aquela recim, com a intraconsciencialidade dela, que ela recuperou, né? Está recuperando com a reeducação dessa intraconsciencialidade. Para depois, então, consolidar. Isso, assim, eu vejo no meu caso, só colocando a mão na massa, assim, mesmo que às vezes no início, assim, eu já caí muito no macaburro de querer reconhecimento pela minha recim, sabe? Não é. Aí você vê que não é recim de verdade. Quando a recim é séria, de verdade, você não quer o reconhecimento. Às vezes você faz e vai demorar tempo para consolidar, mas se você estiver atuando com ela, exemplificando, você já está na sequência da consolidação. Não sei se... Existe algum fato que você considere assim, essencial para que a pessoa fale assim, não, realmente eu superei, eu fiz essa recim. Você entendeu? O que de prático a pessoa pode avaliar nela mesma, que seja um referencial prático, um marco que mostre, que indique que ela de fato alcançou a eficácia
autopesquisista quanto aquele aspecto que ela queria mudar. Entendeu? O que você acha que é o mais... Justamente, acho que são os resultados, né, da Recim. O fruto, né? Então, a Recim, uma semente, você vai fazer a colheita posterior. Então, eu vejo que é justamente a eficácia dessa Recim, né? E que a autopesquisa tem é uma ferramenta super útil, aí, indispensável, né? Não sei se respondeu. Aline, aqui Rosa, no B, Rosa Ramalho. Eu já sei que você respondeu na parapatologia sobre validação das paraevidências. Mas eu queria se aprofundar no sentido, se você tem alguma casuística de comprovação, chegou perto, alguma coisa que você poderia colocar de praticidade nesse sentido? De validação das paraevidências, eu tenho uma, agora me lembrei, logo que eu cheguei na Conscienciologia, né, que comecei a voluntariar em 2002, e aí eu tive um atrito, uma bobeirinha, né, uma besteira, mas que eu fiz foi um choque assim para mim, veio emoção e me deu vontade de deixar de voluntariar. E eu cheguei em casa até chorando, chateada, né? Mas lá, assim, no meio daquelas emoções todas, eu tinha uma sensibilidade para a psique, não é por aí. Aí eu puxei nesse fio, assim, e veio um pouquinho de mental soma, né? E aí, daqui a pouco, começou a melhorar, parei de chorar, né? Parou essa emoção toda. E a minha sobrinha, que morava comigo, trouxe um desenho para mim, com uns bonecos assim projetados, com fio, né? E outro, psicossoma, uma estrela, um coração, com fio. E aí, quando eu olhei aquilo, eu tive banhos de energia, eu falei assim, não foi uma paraevidência ali para mim, né? Ela foi utilizada, e eu falei assim, e que eu deveria, e que eu estava sendo muito emotiva ali, aí já mudou todo o contexto, né? Aí eu voltei firme para voluntariar, vi que eu estava pensando muito pequeno. E essa coisa de a paraevidência, a validação da paraevidência tem isso do pensar grande, com o mental soma. É o que me ajuda muito. Não sei se respondeu. Sim, então na verdade as pistas surgem no intrafísico e como você fez um elo com todo o sinergismo que veio aflorando com o seu parapsiquismo, não é isso? Isso. Né? Obrigada. Aline, bom dia. Aqui é Oswaldo Noir, aqui acima. Oi, Oswaldo. Tudo bem? Bom. Tenho duas perguntas para te fazer. A primeira as duas vou apelar à tua experiência, porque sei que esteve as duas coisas dentro do teu campo de pesquisa. A primeira, dentro da superação dos trafares, gostaria que você dê algum tipo de sugestões para aquela pessoa que está trabalhando o infantilismo. Bom, isso eu tenho bastante experiência, né? Você já sabe, já até escrevi sobre isso. Uma das coisas que me ajudou, primeiro, é não só estudar os trafares, porque eu comecei só estudando os trafares e me desmotivei. Falei assim, não, tem que também pegar a abordagem traforista, né? Então, levantar os trafores, levantar os trafares e levantar principalmente os mecanismos de atuação de cada um deles. E também uma técnica que me ajudou muito é de contraponto em cada um. Por exemplo, eu tenho um trafor que eu gosto de incluir as pessoas. Eu gosto de incluir a conscienciofilia. Conscienciofilia é um trafor. Mas aí, como é que cruza com um trafar que eu ainda tenho de medo de exclusão? Né? Inclusão e exclusão. Né? Então, o que pode ter, às vezes, de trafar embutido até num trafor? Né? Assim, aprofundar nisso, porque muitas vezes essa infantilização, então você ficar se manifestando através do trafar, é também porque a gente não aprofunda tão bem o trafor. Então, o trafor, às vezes, tem um lado trafarista.
tá? Como trafar, também você pode aprofundar para ver o que tem de trafal, né? E os mecanismos de infantilização também, de infantilismo que eu posso citar, que foram várias variáveis que eu percebi. Uma delas, no meu caso pessoal, foi que eu comecei a infantilizar na adolescência. Eu era uma criança mais madura do que uma adolescente madura. Então, eu era uma criança assim, mais séria, serena. Quando eu entrei na adolescência, eu tive muita crise do porão. E não encontrava o grupo. Então, o mecanismo de infantilização serviu como uma autodefesa, para eu me sentir assim, mais dentro do grupo, do meu núcleo familiar. E aí, assim, eu acho que principalmente, o que eu já pesquisei sobre isso, ele ocorre muito já na adolescência, a infantilização. Então, os inversores têm que estar atentos para não cair nessa autossabotagem, né? De que vai ficar, deixa a minha proex para depois, eu vou me infantilizar, para achar que eu tenho bastante tempo de proex, para achar que eu sou mais nova, né? Criar essa ilusão na minha cabeça, já que eu não estou achando o meu grupo. E aí, quando eu achar, eu amadureço, eu vou ter que amadurecer muito mais rápido, né? É isso que eu indico, não sei se clareou. Tudo bem. A segunda pergunta está relacionada com os autodesassédios que você cita aqui na quinta linha da patologia de baixo para cima. E que eu queria que te perguntar a respeito dos autodesassédios linguísticos quando você está desenvolvendo o poliglotismo. Tem tudo a ver com o que ele está perguntando, que ele foi meu professor de espanhol. E a gente teve, né, bastante... Não foi fácil, quando ele estava me ensinando espanhol lá na casa, foi quase que uma aula particular. E você me ajudou muito a desassediar, porque eu tinha dificuldade com o espanhol. Não sei ainda porquê, né, aprofundar. Com o inglês eu não tenho, mas com o espanhol eu tenho. Que é até mais fácil, digamos assim, né, do que para quem fala a língua portuguesa. Mas ele e a Liliana me ajudaram bastante. Esse desassédio, né, foi uma ferramenta aí. Eu percebia muito amparo, trabalhava com energia antes, no curso, né? E era muito difícil, assim, para eu ir para as aulas. Mas eu me forçava. Eu tinha dificuldade, ainda tenho, ele implicava, né, com meu sotaque de carioca, que é difícil de ir embora. Já estou aqui há 7 anos em Foz, ainda está, né? Eu tenho que pedir um auxílio para o lote aí. Mas isso é um para fora. Fala que é charme, né? Charme, que bom. Então, assim, é ampliação do universalismo, né? Poliglotismo, é um autodesassédio tanto estudar outras línguas. Você vai ter que superar algumas barreiras aí, egóicas, né? Agora você pode falar em espanhol, né? Com sotaque. Para fazer, né, toda a argumentação e ir adelante. Adelante. Justamente eu queria pontualizar o esforço teu, por isso eu fiz essa pergunta. Obrigado. Agora aqui, hoje após o almoço fui descansar e acabei me projetando. Descendo as escadas, voltei em direção à pequena pousada que possuímos. Dentro da sala havia uma concierge aparentando 18 anos de idade e que ainda se comportava na condição de consim. Fiquei impressionado porque ela não conseguia me ver. Há quanto tempo essa consciência extrafísica pode estar nesse estágio de parapsicose pós-mortem? A primeira coisa aqui é o seguinte: você foi lá na pousada depois para ver se não tinha um rapaz lá de 18 anos? Precisa saber. Sabe lá que você estava vendo, era uma pessoa mesmo, ressomada, uma consim. É preciso examinar isso aí. Agora, segundo, de qualquer maneira, é bom você examinar a pousada, porque se é uma consciência, por que ela está ali? Deve ter sua razão. Outra coisa, o que ela estava interessada? O que ela estava fazendo? E é bom você anotar isso tudo nos seus registros para ver com o tempo o que acontece. Agora, se era uma consciência, se a sua projeção foi real, é bom você levar isso a sério, porque o seu nível de projeção já está muito
óbvio, claro e sério. É preciso agora de começar a fazer assistência com isso. Gostaria que o senhor falasse sobre o notável escritor americano e projetor consciente, William Bowman, e o trabalho que ele está desenvolvendo. Olha, eu não estou seguindo o trabalho dele, eu não tenho capacidade para falar. Alguém aí conhece o William Bowman? Talvez a turma do Instituto saiba o que é que se passa, que é a pessoa que está trabalhando com isso atualmente. Eu não sei. Esse processo de projeção, eu não estou tendo mais tempo de ver, porque eu não vi novidade nenhuma. Depois que eu publiquei o livro, até hoje, nunca vi nada, coisa séria. Então, eu parei de ver. Vamos ver, esperar mais um pouco para ver o que dá. Agora, o William Bowman, que é o nome do cara. Vamos ver o que é. Aline, aqui na página 47, lá mais para baixo, na interaciologia, o segundo item, você fala interação, debate, pesquisa. Não sei se você quis colocar também uma ordem aí ou não, mas você poderia falar um pouco mais sobre isso nesse contexto da eficácia da eficácia autopesquisística? Esse item foi onde eu comecei a aprofundar a autopesquisa, foram através de seminários de pesquisa do IPC e dos debates no CAEC. Eu comecei a frequentar, a expor, a entender o laboratório de pesquisa de cada um, né, que apresentava, argumentar. Então, para mim, teve uma grande importância, e seguindo, né, esses debates, as tertúlias, né, os congressos onde ocorrem debates. Então, eu dou muita importância porque foi um abertismo mental-somático para mim, debate. E favoreceu a autopesquisa, a profundidade na autopesquisa. E favorece, né? Oi? Em patologia, na 10ª linha, de baixo para cima, e na 9ª, são 2 itens que eu gostaria que você aprofundasse. É a identificação dos focos de tensão, é um, e o outro é a autocura ao invés de autoengano da heterocura. Então, a identificação dos focos de tensão, justamente quando o pesquisador vai entrar na zona de conflito, né, que estava falando com a Arlindo. Ele vai começar a identificar que momentos e situações geram mais tensão para ele. Isso é uma grande ferramenta para a autopesquisa. Quais são os momentos em que eu fico mais tensa? Então, esses momentos enfrenta, se expõe, faz alguma coisa, se for escrita, escreve, né? Você vai começar a alcançar novos resultados mais exitosos na autopesquisa. E a identificação, você falou da identificação, e o outro é a autocura ao invés do autoengano da heterocura. Não tem jeito de ficar esperando fórmula mágica, alguém dê. As pessoas podem dar informações, ferramentas, te ajudar por momentos energeticamente, mas você tem que fazer por onde, né? Seu esforço pessoal é insubstituível. Por isso, até na legislogia foi colocado lei do maior esforço pesquisístico. Então, é trabalho, é continuismo. É bem isso. Não sei se respondeu. Aqui, Aline. Parabéns pelo verbete. Obrigada. Eu queria dar uma sugestão sobre trinômio, um acréscimo de algum trinômio, se é possível. É o trinômio análise, síntese e reflexão ou autorreflexão. Veja se ele é possível ser colocado aí como acréscimo. Análise, síntese e reflexão. Ou autorreflexão, né? Está aí como sugestão. Um outro que eu pensei depois que o verbete estava pronto é o automotivação, motivação, trabalho e lazer, que não está aí. Eu acho que a autorreflexão fica melhor. Assim, no lugar de só reflexão. Análise, síntese e autorreflexão. Porque trata-se de autopesquisa, né? Tem a ver. Gente, hoje, uma grande amiga nossa aí, que me ajuda muito, está completando aqueles 17 anos. Ela é muito alegre, cheia de vida. E hoje ela está lá em cima. É a Magda. Agora, para a verbetógrafa.
Gostaria de perguntar à verbetógrafa sobre os itens da fatologia, página 46, quarta linha, a lupa intraconsciencial. E, na sétima linha, a identificação dos focos de tensão. A lupa intraconsciencial, a lupa aumenta, né, a visão da gente, então é uma analogia justamente para a consciência se enxergar mais por dentro, com maior profundidade, aumentar a autopercepção dela, o detalhismo, a transparência, a clareza, o abertismo, então, e fundo na realidade intraconsciencial. É isso que eu quis dizer. E agora, o outro a outra identificação dos focos de tensão, é a sétima. Que eu acabei de... É você procurar na autopesquisa. A lupa intraconsciencial. Isso, também. A identificação dos focos de tensão, você procurar os momentos onde ocorrem maiores tensões, né, na autopesquisa, levar isso para a autopesquisa e enfrentar. Agora, na página 48, fobiologia. Poderia explicitar o item enissofobia. Isso aqui é a Nievas. A enissofobia todo dia ela manda lá. É a fobia de receber crítica, de cometer uma falta grave. A enissofobia. Então, tem que se abrir para crítica. Não é o caso dela, não. Agora, quando conheci a Conscienciologia, fiz um pedido de vidência gratuita na internet. Desde então, a vidente vem me cobrando retorno através de e-mails para lhe dar dinheiro para ela, que ela possa me mandar números de sorte para julgar e ganhar dinheiro. Seria assédio, já que não lhe respondi, e mesmo assim ela continua me mandando as mensagens, o que devo fazer? Isso aqui é o tipo de spam, né? Querendo ou não, né? O spam particular, né? Esse aqui. Olha, você colocou seu nome na bobagem, aguenta as besteiras. Tem que dar um jeito de tirar isso. Quem entra na chuva acaba molhado, não é isso? Principalmente se for uma tempestade. Ainda mais com spam, geralmente é tempestade. Né? Pode falar. Aline, aqui no verbete, em vários pontos, você fala sobre exemplarismo. E aqui até que me chama a atenção é na megapensinologia, na primeira página, onde você fala o exemplo desperta. Como é que você coloca o exemplo no decorrer da reciclagem, no decorrer da autopesquisa? O que ele te incentiva? Porque o exemplo a gente só pode dar depois que a gente consolidou. Mas o que ele pode, qual a função positiva que ele pode ter também no decorrer? No decorrer é justamente na convivialidade, quando você se torna exemplo para os outros começam a ver seu crescimento, seus resultados, e aquilo que eu quis dizer, seu exemplo desperta, porque desperta outras pessoas. Ah, fulano está crescendo, está melhorando. Então, é um choque assim, e às vezes, geralmente, o crescimento de um do grupo vai arrastar, vai fazer com que o outro que está lá atrás queira também avançar, melhorar. Então, dá um aumento de lucidez, o exemplo. Embora a recim ainda não esteja consolidada, é a transição entre a impulsão da recim, né, até a consolidação. Então, o exemplo, eu acho que é indispensável nesse aspecto da convivialidade. Obrigado. Na página 47, efeitologia, você colocou aqui o primeiro efeito halo da pesquisa. Você pode fazer uma diferenciação entre esse primeiro e o restante? Que você colocou pesquisa e não autopesquisa. Você falou sempre em autopesquisa nos outros. A pesquisa em geral, a autopesquisa leva em conta a intraconsciencialidade, né, mas a pesquisa em geral ela vai dar esse efeito halo, assim, transparente, vai aumentar a visão de conjunto do pesquisador. Né? Aí eu coloquei logo de início, assim, a pesquisa no geral ela aumenta, né? Você lendo, pesquisando, investindo nisso, vai ficar tudo mais transparente, né? Como se você tirasse uma venda dos olhos. Seria tipo um crescendo, vai saindo do geral e isso, vai... já começa a enxergar um pouco mais, aí ver o que dentro do processo da autopesquisa é importante.
Então, a concentração mental, né, na eficácia autopesquisística. Então, o efeito da concentração mental, né, quer dizer, o resultado da concentração mental para você ter resultados na autopesquisa, né, através dos resultados da concentração mental. Depois da autopesquisa, aí vai te promover profundidade intraconsciencial, a qualificação interassistencial e a docência aí, né? Não sei se assim, se posso mudar a ordem, mas eu vi mais ou menos no meu Labicon isso, os efeitos da Recim, mas acho que isso vai de caso, né? Cada caso é um caso. Pode ter uma diferença aí, né? Tá, uma outra coisa, que na laboratoriologia, só uma questão aqui, quando você colocar o R de retrocognição maiúsculo também, que todos ficaram maiúsculo, só ele ficou minúsculo. É maiúsculo? É minúsculo? Ah, então tá. Aline, aqui na primeira página, na quarta linha de baixo para cima, em fatologia, a eficácia em consertar erros. Você pode dar alguns exemplos para a gente de como você procedeu isso na sua autopesquisa? Nem sempre você consegue consertar erros, né? Mas, às vezes, aquele resultado faz consertar algum erro. Buscar resultados, deixa eu ver que eu acho que eu coloquei um exemplo aqui. Uma coisa assim que ajuda para você consertar os erros, ser eficaz em consertar os erros, é perceber o seguinte: esse erro foi devido a você não responder pelo que era competente, pelo que era da sua competência fazer, né? Ou envolvia mais pessoas, né? Então, se foi só da sua competência, você tem maior responsabilidade. Digamos assim, não foi só uma ação sua, foi só uma ação sua errada, né? Como poderia ter sido uma ação interagindo com outra pessoa que errou também. E aí, através desses resultados, você vai identificar onde é que você errou, né? E ver se tem possibilidade de corrigir. Mas, antes de tudo, analisar. Foi da sua competência? Então, o erro é maior. Você tem responsabilidade mais abrangente de corrigir. E para refazer e obter o melhor resultado, né? Até uma experiência, um resultado ineficaz, às vezes é o que vai mostrar o caminho para um resultado eficaz. Sabe? Nisso que eu quis dizer. Agora acho que explicou melhor, né? Então, você vai cair, mas foi um resultado ineficaz, né? Não teve êxito, não teve sucesso, mas você vai aprender o caminho do sucesso. Aí, e pode, logo após, né, consertar esse erro. Nesse sentido. Você está de parabéns. Você está fazendo a linearidade dos pensamentos. Aline. Posso? Não é fácil, né? Aline. Estou aprendendo. Oi. Bom, aqui em cima, no A, atrás de você. Na página 46, na fatologia, última linha. Se você poderia ampliar o conceito de a vacina anti-Melim e a relação dessa vacina com a longevidade produtiva. Com a longevidade produtiva? É isso? É. Com a vacina anti-Melim, a eficácia autopesquisística, ela vai começar quando você tem um resultado exitoso na autopesquisa, a criar anticorpos para você não ter mais Melim. Cada vez mais que você vai avançando, você vai, né, você está em Melim, então ela cria anticorpos. É nesse sentido que eu quis dizer. A imunidade aumenta para você não acabar com a Melim, né? Então, e a longevidade, você diz longevidade do quê? Desculpa. Produtiva. Evolutiva? Produtiva. Produtiva. Então tem tudo a ver, não? Deixa eu ver. Que tem a ver com a vacina anti-Melim, né? Você aumenta a imunidade, você começa de jovem e vai ter uma longevidade bem produtiva, então. Sim, vai a tendência é aumentar a produtividade, né? Porque em Melim a gente não tem produtividade, né? Evolutiva. Tá bom, obrigada. Nada. Tenho participado da dinâmica do CAEC e isso me fortalece. Entretanto,
Quando volto ao mundo normal, sofro com assédio das pessoas da família, mesmo praticando o EV. De que maneira evitar o assédio em família? Quer dizer que o CE, tudo aqui é anormal. Foi isso que eu entendi. É isso mesmo? Agora, o que eu vejo aí no caso é o seguinte: você tem que fazer concessões para a sua turma da família nuclear. Faça concessões. Primeira coisa, você sabe uma listagem de todos eles mais chegados, mais íntimos a você, que você sabe o que é que eles gostam mais? Arranja um presente para cada um. E dá o presente um dia para todo mundo. Faz assim uma surpresa que ninguém está esperando. Então aí seria uma presenteada numa hora só para um monte de gente. Então eles vão perguntar, mas por que você está fazendo isso? Eu estou fazendo porque estou comemorando a minha vida passada, que eu fiz muita besteira com vocês. E que agora eu me sinto muito reconfortado com a existência junto a vocês. Ele vai conquistar a família inteira, não vai de uma vez só. O que vocês acham? Isso é que chama paradiplomacia. Tá certo? Agora aqui. De que maneira os evoluciólogos que acompanham a nossa evolução na Terra fizeram a sua formação, já que esse planeta não é ainda uma escola? Há informações sobre a parabiografia de alguma dessas consciências? De que forma o transmentor, por exemplo, fez a sua evolução? Há alguma coisa escrita sobre isso? Não, escrita não tem. Tem coisa, mas indireta, mas está tudo superado. O problema todo é o seguinte, foi a interassistencialidade. Quer dizer, o transmentor fez isso, que eu dei a dica aqui para o nosso amigo fazer com a família. Ele fez isso não só com a família nuclear, ele fez com todo mundo com que ele encontrou. Então, com o tempo, ele teve uma cosmovisão maior da situação, o processo e o desenvolvimento da interassistência se ampliou, foi potencializado, ele melhorou as condições dele, aquilo que a gente fala, os processos, por exemplo, de OFIEX, interdimensões da semiconsciência, o processo do, vamos dizer, aquele que é o indicado pelos amparadores, né? Que é então, com isso, ele foi longe. Agora aqui, no livro Manual da TENEPS, há menção sobre o desenvolvimento da prática da TENEPS avançada através do fronto chakra, enquanto que a TENEPS primária aconteceria a partir dos palmos chakras. Poderia explicitar as diferenças energéticas existentes na assistência da TENEPS primária e avançada? Ora, nós já falamos nisso há muito tempo, eu dei até curso sobre esse assunto. O problema todo aí é o seguinte, quando a pessoa começa, é necessário dar um jeito de domesticar o sistema nervoso central e secundário dela. Então, a psicomotricidade tem que ser trabalhada. Por isso, geralmente, a pessoa vai trabalhar com o processo de exteriorizar a energia usando a psicomotricidade. Agora, quando isso evolui, a pessoa só de pensar, quer dizer, através da energia do corono chakra, ela já domina todo o processo de exteriorização da energia, então ela tem todos esses fenômenos naturais, do EV, o processo do arco voltaico, a mega euforização, que ela chega num certo ponto que a movimentação de energia para ela é prazerosa. Aquilo amplia o bem-estar que ela tem. Numa condição dessa, ela só tem motivação para assistir os outros, cada vez mais. Nessa hora, então, tudo vem. Aí tem o esfenoide, a base lá do crânio, os processos todos de movimentação dos chakras, no caso coronário, e principalmente o fronto chakra aqui na história, como nós falamos, porque aí é como se tivesse uma tromba que vai mandando energia, não precisa mais de esses apêndices superiores. A coisa sai daqui direto. Então, isso é com o tempo, a pessoa vai vendo que ela não precisa. Então, outra coisa também, na hora que vamos dizer, a detonação do processo de energia, da exteriorização, direta pela vontade, a partir
da cachola da pessoa, quer dizer, a caixa craniana, a situação já está toda concentrada a partir da direção do mental soma, que é o discernimento. Já há menos erros, há mais cosmoética, a pessoa então tem muito mais equilíbrio, há um processo, portanto, de harmonia com os amparadores. Aí não precisa, porque o negócio vai direto. Eu não preciso de mexer com nada para exteriorizar a energia. Há muito tempo, mas eu faço isso devido à psicologia do caso, para mostrar o que eu estou fazendo. Se eu chegar perto de uma pessoa e ficar assim, há muitos que não entendem isso. O que esse cara está pensando? Está esquisito isso aí. Agora, se eu ponho a mão, tudo isso aconteceu comigo. Já teve casos que eu quis tirar o processo, eu cheguei à conclusão que não dava. Então, é muito importante essa parapsicologia da pessoa, quer dizer, a psicologia quanto aos efeitos extrafísicos da energia consciencial. De modo que é isso aí que nós falamos. Agora, ó, uma pessoa que chega depois de 2 décadas praticando a TENEPS, se ela praticou tudo direitinho, ela está nessa. Isso é inevitável. Ela vai chegar nisso. Quem vai comandar tudo vai ser através do corono chakra, passando pelo fronto chakra. A dúvida era essa aí. Seria do corono chakra pro fronto chakra. Porque hoje tudo é corono chakra, a coisa mais séria. Mas tudo é corono chakra. Se a esterilização sai pelo corono, é diferente? Mas o processo é que vem para o fronto chakra aqui, que é a base do processo de manifestação de contato mais direto. E outra coisa, no normal, a pessoa mesmo quando não está tão desenvolvida, mas ela está começando a desenvolver, de vez em quando ela nota como se tivesse uma tromba de elefante na testa. Entende? Agora, para chegar nisso, quase sempre, há uma latência. Aquilo parece que fica latejando. De vez em quando, aquilo fica batendo na testa. Sempre, porque aqui não tem nada para bater. Mas seria errado sair pelo corono ou não? Pode sair também? Não, o corono, mas pelo corono você vai sentir que o negócio sai por aqui. Porque eu sinto, às vezes, eu sinto mais facilidade. Porque há uma ligação desses centros de energia, sabe como é que é? Esses biovotes. Eles ficam casados na história. Agora, no caso nosso todo, tudo caminha para a corono chakra. Por exemplo, você viu o que a gente fez aqui ontem, em matéria de mega euforização? Aquilo é corono chakra. Tudo que a gente faz. Agora, eu mexo de uma tal maneira que mexe o meu corpo inteiro. Há contrações permanentes no processo. Às vezes, raramente, ela é contínua, mas quase sempre é alternante. Entende como é que é? Eu chamo isso lá, até nas coisas que você anotou, de o negócio todo vem tom, tom, e o outro tom. Está entendendo? Que até um certo ponto é o carro do Batman. Vrum. Você está entendendo? Quando ele é contínuo, a energia é contínua. Você está entendendo, né, o corono chakra, como é que funciona aí? Agora, ó, é muito difícil analisar o corono chakra. Porque a hora que a pessoa começa a fazer muita análise dele, ela descoincide. Isso aí complica o meio de campo da pessoa, até ela entender, é um problemão, ela fica descoincidida. Entende? Agora, com o tempo, você começa a raciocinar tudo isso descoincidido. Você faz tudo descoincidido. E você tem lucidez descoincidido. Numa condição dessa, você está preparado para ter neto, você está preparado, às vezes, até para o FIEC. Você entendeu isso? Não está. Quem é que está com o microfone? Aline. Pode falar. Aqui no ar. Página 46, Fatologia, terceira linha de baixo para cima, a manutenção de recins cíclicas. Poderia aprofundar esse conceito? Eu coloquei aí porque vejo que é o caminho para a dispersidade, né? Então, você dá manutenção a recins. Então, cada vez mais recins fazer parte do seu dia a dia. Você se perguntar que descoberta hoje eu tive na minha autopesquisa,
para me favorecer aumento da intraconsciencialidade, a reeducação. Não vejo outra forma. Ciclos de recins e recins, né? Recins com recins mentais somáticas, recins, como o professor Valdo estava falando, da energia, cada vez, né, ampliando mais a utilização das energias, refinando, recins na convivialidade. Tá? Agora, você falou umas coisas muito sérias em matéria de energia sobre as pesquisas. Isso mostra que você captou a realidade. Você fala, por exemplo, a autovivência do estado vibracional é V profilático. Depois você fala, na teoria, a teoria do EVE. Depois você fala, na numerologia, a eficácia do EVE. Você está entendendo? Isso mostra que ela andou estudando, cara. Lá não chegaria, não colocaria isso aí toda hora. De modo algum. Entende? Não tem como, é ver. Mostra que você andou estudando mesmo para valer. Isso é a maior prova da sua condição de pesquisa que tem. Só de rever numa página, ela falou 3 vezes. Aline. Oi? Bom. Você trouxe para nós em Paradoxologia, na página 47, o paradoxo da passividade ativa. Eu gostaria de entender quando você considera que nós conseguimos chegar nessa condição efetiva da passividade ativa, na sua experiência, o que você vivenciou com relação a isso, dentro da feitura do verbete. É entender, né, que a passividade aí não é, entender na prática, que não é inação, tá? Não é você ficar sem agir. Então você tem que agir, mas está interagindo, no caso, por exemplo, da TENEP, né, com o amparador, na interassistência, que está cada vez mais até buscando essa passividade ativa na convivialidade. Então você pode estar ali calado, mas percebendo, né, o que a pessoa está sentindo, exteriorizando energia. Então, está passivo. Isso para mim assim, é uma grande recém, porque eu sou muito agitada. Então, para mim, agitação é sinônimo de atividade. Eficiência, a pessoa ainda tem essa sinapse, melhorando, né? Eficiência é sinônimo de rapidez. Então, a pessoa assim, fala rápido e tal. Então, é você ser ativo, ser eficiente na inação. Não, sem inação, quer dizer, com passividade. Desculpa, sem inação, entendeu? Não é cair nem no extremo da inação, da acomodação, e nem em querer resolver tudo rápido, e como sinônimo de eficiência, que eficiência não é isso. Não sei se respondeu. Hoje é sexta-feira chamada Santa. Consigo sentir no ar as energias melancólicas e negativas de derrotismo. Fazendo EV, pude afastar dessa negatividade. Porém, constato que esse holopensene é alimentado todos os anos por milhões de pessoas, já que tem muita fartura de energias conscienciais. Foi criada a Central Extrafísica para gerenciar essa energia toda ou é algo meramente espontâneo? Não, isso aí é porque o povo está pensando, faz energia, concentra, isso é normal. Não tem Central Extrafísica disso, não. Esse processo melancólico, isso extrafisicamente é Melex. Ninguém vai exaltar Melex. O senhor teria previsão de quanto tempo a humanidade levará para respeitar a natureza e deixar de desmatar, matar animais para alimentação e manter animais em cativeiro? De que maneira poderemos retribuir as informações e impagáveis orientações que o senhor nos fornece já há muitos anos? Opa, isso aqui está, né? Vou cobrar caro. Olha, esquece isso. Agora, a primeira coisa que eu quero dizer é o seguinte: esse caso da humanidade nós ainda vamos ver, a meu ver, milênios pela frente. Até melhorar. Vai demorar muito. Porque é necessário que o homem saia daqui, comece a fazer as colônias extraterrestres,
está listado mundial para essas coisas acontecer. Até lá, com esse povo tudo roubando sem parar aí, dão valor demais para o dinheiro, com as processos dos judeus, do Pentágono, as coisas todas que eles fazem, essa sujeirada toda que a gente viu agora com o Wikileaks, os negócios todos da guerra antifraterna, tudo feito com roubo, coisa terrível, né? Roubo emocional, roubo de todo tipo, então isso ainda vai demorar um pouco. Agora, a gente confia em vocês e principalmente em você, para vir melhorar isso aí. Quando você se tornar logo um evoluciólogo, você vai passar para serenão, você vai ajudar muita gente. Nós estamos esperando isso. Agora, professora Aline, em efeitologia, página 47, terceira linha, poderia falar mais sobre o efeito da docência conscienciológica na eficácia autopesquisística? Foi longe. Uma coisa interessante na docência é que muitas ocasiões comigo, o próprio aluno te coloca numa sinuca, né? Ele vai te perguntar aquilo justamente que você está procrastinando na sua reciclagem pessoal. Isso, para mim, foi uma das coisas, são um dos laboratórios que mais me ajuda quando o aluno faz isso, né? Está aí a grande interassistência do professor-aluno, a interação. Então, uma dica para aprofundar, para ter mais eficácia autopesquisística, resultados com a autopesquisa, é estar exercendo a docência conscienciológica. É o exercício, a atuação, né? De diferentes formas, seja, uma vez eu dei uma palestra online pela Simvex, e foi bem diferente, eu estar falando online, foi outra experiência, eu percebi coisas que eu tinha que melhorar, e seja online, seja aproveitar essas oportunidades aí de docência, que a gente não pode deixar de lado, não. Agora, ó, uma coisa que tem no seu verbete, que você repetiu bem, que não é comum, mas que está totalmente bem centrado e articulado. É sobre recim. Você fala, presta atenção, a otimização de recins, a manutenção de recins, os efeitos da recim, o ciclo de efetivação de recins, o binômio verbação-recim, a interação TENEPS-recim. Veja bem, são 7, eu nunca vi isso em verbete nenhum. E tem mais ainda? E tem na questionologia. Então tem mais 2, são 9 ao todo. Quer dizer, você conseguiu se implicar bastante com o processo da recinologia. Mas isso ela não usou, essa palavra ela não usou. A recinologia. Faltou essa. Tá certo? Mas ela colocou muito bem em cima do lance, tudo certinho. Não está excessivo. Entende? Não está demais. Não. Aline aqui em cima no ar. Tânia. Oi. Na fatologia. Parabéns pelo verbete, hein? Tá muito interessante, excelente. Ó, na terceira linha de baixo para cima, na fatologia, a otimização de recins. Fala como é que a gente pode otimizar as recins. Qual é a sua experiência? Como é que a gente pode ser eficaz? Na autopesquisa, né? Eu estou aprendendo isso na prática, mas eu tenho experiência já. Teática, né? Até coloquei esse trinômio aí, teática, verbação, que é um pouco diferente, então você ter coerência do seu discurso com o que você faz, né? A teática é a precursora da verbação. E é colocar a mão na massa, assim. Agora, otimizar, assim, são procurar técnicas que você tenha mais automotivação, que possa qualificar seus trafores com essas técnicas, atuar com seus trafores. Também é importante, isso daí me ajuda também. Tá, muito obrigada. Uma técnica específica para você, Tânia, qualificar seu mega trafor, por exemplo. Né? Tá, muito obrigada. Aline,
10ª linha, fatologia. A extensão da TENEPS, o que você quis dizer com isso? Podia aprofundar um pouco mais esse tema? A 10ª linha, pode É fatologia. Ou 7ª linha de baixo para cima. Coloquei isso aí. A TENEPS é um mega laboratório de autopesquisa. Então, a própria TENEPS, o resultado que você vai tendo de interassistência na TENEPS, a prática da assistência, né, do tenepsista, promove a eficácia autopesquisística e vice-versa também. Quanto mais a pessoa investe na autopesquisa, mais vai melhorar a extensão da TENEPS dela. Então, está muito ligado, né? Até coloquei também para chamar a atenção de que a importância dos registros do que ocorre na TENEPS também. Né? Ter o caderno de registro, anotar, né? Perceber que vivências parapsíquicas você obteve ali, como é que anda o desenvolvimento da sua assistência na TENEPS, suas energias. Então, é nesse sentido, né? A TENEPS está ligada à autopesquisa e a autopesquisa está ligada à TENEPS. Mas a sua ideia, então, com extensão é em termos de abrangência? De abrangência. De ampliar a abrangência. De amplitude, né? Tá. E a questão, por exemplo, de você estar trabalhando algum determinado tema de autopesquisa e isso, vamos dizer assim, criar algumas sincronicidades em relação ao TENEPS. No dia a dia, você sentir que tem coisas sendo trabalhadas em termos da TENEPS. Como é que você sente isso? Isso é comum, assim, aumentar a hiperacuidade das sincronicidades no dia a dia. Aí você vai perceber melhor a extensão da TENEPS. Às vezes passa desapercebido, mas se a gente ficar atento, está trabalhando melhor com a autopesquisa, né, com a TENEPS, vai vislumbrar melhor essa extensão da TENEPS. Através das sincronicidades, sim, é um ponto-chave. Professor Valdo, aqui na letra D, aqui em cima, nós estamos aqui com uma visitante, que é a Conceição, e ela está com vergonha de perguntar, eu vou passar para ela agora, que ela quer saber de você, sobre o que você pensa sobre esse maremoto e o terremoto que teve lá no Japão. Não, eu não vejo nenhuma grande novidade nisso, não. O Japão eu conheço, que eu estive lá, fiz curso no Japão, tudo isso. Lá na época que eu ia, na década de 60, havia um lugar que tinha tremor a cada hora. Eles me chamaram para ir lá, eu não quis ir. Eu falei assim, isso aqui vocês têm que dar um jeito. Agora, ó, existem coisas que eu meti o pau lá, mas não adiantou nada. Isso fazem 50 anos. Um deles foi o seguinte, que eu era contra os processos de mexer com qualquer coisa que fosse para melhorar a energia através da radioatividade. Eles quiseram que eu fosse a Nagasaki, tinha amigos meus de lá mesmo, queriam me levar para ver, eu não quis ir. Agora, o que se passa? Olha o que aconteceu. Quando houve esse processo, eu tinha falado aqui antes, assim, ó, vai haver muita coisa nesse ciclo de fogo lá do Pacífico. O Japão é um dos primeiros que leva na cabeça. Agora, o que se passa? Há umas coisas estranhas. Eu falei, quando começou a estourar aqueles processos do Sol, eu falei assim, ó, isso vai piorar aqui os problemas no processo da Terra. Quase sempre mexe no ciclo de fogo do Pacífico. Foi batata. Uns dias depois aconteceu o negócio. Agora, outra coisa. Uma outra coisa que eu meti o pau no Japão, Sakurai sabia disso, a gente conversou sobre isso. Eu falei assim, olha, vocês são doidos, tem que dar um jeito de expandir o espaço. Ou todo mundo para de parir aqui e as mulheres não podem dar mais a luz. Ou senão vocês têm que arranjar o espaço. Eu não sei se vocês sabem, mas agora apareceu a última estatística aí da população com esse negócio todo. Tóquio, que é a cidade que eu tive lá, estudei, vi muita coisa em Tóquio, daquilo há 50 anos. Hoje é a maior metrópole da Terra. Agora, presta atenção no que eu vou falar. Ela tem 35 milhões e 600 mil pessoas. Vocês já pensaram bem o que é isso? 35 milhões. Só a cidade de Tóquio
é superior a um monte de país que tem por aí. Pois é, 2 vezes São Paulo, o povo fica achando que é grande, não é nada. Vocês não conhecem, não sabem o que é Tóquio. Agora, por que Tóquio é isso? Ela é a maior megalópolis da Terra. Megalópolis é a hora que junta. Lá, por exemplo, naquela ocasião, estava começando a juntar Yokohama. Hoje já está tudo uma cidade só. Então, isso é uma loucura. Outra coisa, esse processo lá do Fuk, lá que deu um negócio bravo lá, que eles chamam que é o Fuk da Terra. Vocês sabem o que é Fuk, né, na verdade. Então, aí o Fuk lá de... Esse processo é perto de Tóquio. A cidade de Tóquio deve estar cheia de radioatividade. Vocês acham que isso vai sair de uma hora para outra? É uma loucura. Se me convidar, eu não vou ao Japão. Eu ainda quero viver para continuar com a enciclopédia, esse negócio todo. E lá é um perigo. Isso pode matar a gente de uma hora para outra. Valdo, tem famílias aqui de Foz do Iguaçu que estão com parentes no Japão desaparecidos há 2 meses. Não, assim, eles falaram que morreram notícia. 10 mil pessoas. Deve ter morrido 50, 60 mil. Teve uma... Gente, tem cidade do Japão, se o povo for para a rua, não tem mais espaço. Não dá para ficar nem em pé. Uma pessoa me falou... Não dá, ninguém move. De tanta gente que é. Olha, eu já expliquei isso tudo, o povo pensa que é piada. E não é, eu vivi isso lá. O caso é o seguinte, você está numa piscina coletiva do povão. Piscina olímpica, daquelas enormes que o Japão é tudo bonito, alto nível. Nessa ocasião já era. Muito melhor que o Brasil em matéria de tecnologia, de limpeza, disso e daquilo. E outra coisa, são super organizados, muito mais do que o deixa disso nosso aqui. A coisa lá é muito séria. Agora, você está na piscina, lá pelas tantas vê um cara com a buzina superior àquele gongo e fala... Ui! Todo mundo sai da piscina para ver se alguém está morrendo, afogado ou se já morreu. De tanta gente que é. Tá certo? Outra coisa. Lá tem um monte de... Naquela ocasião está começando, mas agora já tem milhares disso. Tem os hotéis celulares. Hotel celulares quer dizer, você arranja um quarto no hotel do tamanho da sua cama. Só tem sua cama, às vezes tem uma televisão no pé, que coloca. Você entra ali, sabe, dá um jeito. Quer dizer, o povo acha que a nosso vilarejo antigo era pequeno. Eles não foram ao Japão para ver o que tem. Lá você entra e fica como se fosse... Vocês já viram lá no cemitério, aqueles lugares que colocam e tiram o corpo? Já viram isso também no Instituto Médico Legal? Como é que coloca o cadáver? É a mesma coisa no Japão para a pessoa passar temporada. É o hotel dela, presta atenção. Por quê? Porque não tem espaço. A outra coisa. Eu estava lá com um caso para visitar uma pessoa que era muito séria, japonês, etc., que eu não conhecia, mas um amigo mandou, me deu lá o mapa, porque cada cartão deles, lá, cartão de visita, tem um mapa para você seguir, porque naquela ocasião era horrível, era o pior trânsito do mundo, era o de Tóquio. Havia até os caras que ficavam de tantos quarteirões, você tinha que parar e perguntar, eu estou indo no rumo certo, o caminho é por aqui, que é uma bagunça, muito difícil lá dentro, isso em Tóquio. Agora eu fui, na hora que ele me deixou lá, que eu saio, e vou então entrar, que tinha um portão, porque lá tem muita casa, que o negócio é tudo lá dentro. Lá dentro então tem o jardim de pedra, aqueles negócios todos, aquelas coisas todas típico da cultura japonesa. Então, na hora que eu vou seguindo para o portão, eu escuto só um barulho de uma buzina. Aquele negócio foi indo. Daí a pouco abre, quando eu vejo aquela boiada de gente. Uma multidão, se eu não segurasse aqui, eles iam me pisar. Era uma escola que tinha acabado e a turma de adolescentes estava saindo da escola. Todo mundo igual, parecia tudo clone um do outro. De uniforme, tudo arrumadinho, puxadinho o olho, tudo certinho. Mas se eu não tivesse cuidado, eles teriam me pisado. Na mesma hora, em 20 segundos, a rua ficou coalhada de gente de um lado e do outro. Eu falei assim, olha, eu para viver aqui, eu precisava passar um ano só estudando a cultura,
para ver se eu sobrevivo. Porque esse é um perigo o negócio, não é fácil. Eu fiquei com medo depois daquilo, já não andava mais sozinho, ia com o taxista e paguei o taxista para ficar comigo por todo lado, não ir embora, porque eu não era besta. E assim foi que eu tive que encontrar com muita gente. Vocês estão entendendo então o Japão como é que é? É fora de série, mas é uma loucura. Eles não conseguem sustentar a queda ou o corte dos excessos. Tem excesso demais, por ter gente demais. Então, de lá para cá a coisa piorou, porque Tóquio naquela ocasião não tinha tanta gente. Quando eu fui lá, eu sabia do levantamento que a Varig me deu. Eu era a 19ª brasileiro em Tóquio. Não havia mais gente. Brasileiro mesmo, puro, era só 19. Eu era o 19º. A turma toda de embaixada e da Varig, a maioria. E um ou outro que fazia negócio naquela ocasião, que eram muito poucos. Não tinha esse monte de decassegue do jeito que tem. Estou falando na década de 60. Agora, então, o que se passa? Hoje, vocês estão vendo aí, acontece qualquer coisa lá, são milhares de brasileiros aqui preocupados com aquilo. Outra coisa, nós temos no Brasil a maior colônia japonesa fora do Japão. É lá em São Paulo. Então isso tudo é uma coisa para se pensar. Agora, o que eu vejo é o seguinte, vocês podem preparar. Lá na Califórnia, eles falam que vai ter o grandão, o number one, que vai acontecer de terremoto. No Japão, eles podem preparar para vários number ones. Porque lá é muito pior o ambiente do que na Califórnia. E eu não aconselho ninguém, se quer viver 100 anos, ir para o Japão. A gente não sabe o que acontece. O que seria de solução para o país? Sair de lá? A solução, eles começaram a fazer, mas parece que pararam. Era fazer ilhas artificiais. Dar um jeito de aumentar o continente. Lá não dá. É muita reprodução dentro de pouco espaço. Não dá. É como se o útero explodisse. O Japão, eu falei isso para o Sakurai. O Sakurai começou a rir de mim. Falei com ele, doutor Sakurai, isso aqui parece ser um útero que está explodindo. Ele começou a rir. É perfeita a sua metáfora. É isso mesmo. Quer dizer, está nascendo gente demais dentro do útero, ele explode. Lá é isso. O país é um útero em explosão. Não cabe o povo. Agora, o melhor da história, o povo vem para o Brasil, reproduz aqui e vai para lá, aumenta mais a população. Isso tudo eu já falei com amigos meus lá de São Paulo. Como é que fica? Tem uma família aqui de Foz do Iguaçu, que o sobrinho estava desaparecido há 1 mês e meio. Agora, logo depois do acidente lá. E essa semana... Ele apareceu. Essa semana apareceu. Mas o que aconteceu? E o que aconteceu? É que a cidade inteira está sem contato dentro do próprio Japão. Então eles não conseguem contactar. Agora, ó, muita coisa não está conseguindo, você sabe por quê, não? Porque as pessoas não querem ir aonde teve processo com radiação. Estão isolados. Eles não falam isso para não dar pânico. Mas a verdade é essa. Então, é um monte de gente isolada, com medo uns dos outros, devido ao processo da radiação. Valdo, eu li que gente, radiação, o Brasil não tem noção disso. Aquele negócio do Césio, lá em Goiânia, foi pouco, o povo não entendeu aquilo. Agora, tem gente que eu estava lendo que vai ficar isolado o resto da vida, não vão poder ter contato com ninguém. Parece 12 ou 14 devido à radiação. Vão viver até morrer sem ter contato. Não, é como se a pessoa tivesse recebido aí a raiva do cachorro. Não pode chegar perto do outro, pode ficar doido de uma hora para outra. É hidrofobia. Você está entendendo? O negócio é esse. Agora, ó, sobre esse aspecto, eles estão certos, eles são sérios nisso. Eles vão enuclear esse povo todo. Eles vão fechar isso tudo, vão encapsular esse povo todo, sem dúvida. Mas agora, eu acho que não vai morrer muita gente depois. Que a radiação do processo da radioatividade foi pior do que eles falam. Eu, quando vi aquilo, ainda mais em Fukushima, aquele negócio todo, falei, isso aí vai longe. Porque, gente, é pertinho de Tóquio. Agora, veja, 35.600.000 pessoas dentro da cidade só. Não, raciocina. Começa a ver
a população, a demografia dos países. Quantos habitantes tem a Argentina, por exemplo? Quantos tem Cuba? E começa a comparar com a cidade de Tóquio. É bom vocês verem, estudar um pouco de demografia, para estudar o que é a cultura japonesa. Tem que ver por aí. Agora aqui. Não perco uma abertura desde que comprei meu computador em dezembro de 2010. Sou espírita e tenho muita gratidão. Tenho 56 anos, sou solteira e agora que os problemas acabaram, sinto-me livre e feliz. A Conscienciologia está abrindo as portas da minha mente. Fiz o curso sobre EV. Tudo foi melhorando. Até minha voz agora está mais forte e firme. Consigo me expressar melhor e as ideias fluem. Gostaria de saber se posso aplicar o arco voltaico em uma amiga que está com câncer ósseo, muito enfraquecida pelo tratamento e com dores. Ela me procura muito e tento passar para ela o que aprendi no Espiritismo. E agora, com mais discernimento, o que tenho aprendido na Conscienciologia. Na aplicação do arco voltaico, qual deve ser a postura mental? É igual ao passo do Espiritismo? Não. Você vai pensar o seguinte, se você já sabe o que é assimilação e desassimilação, você tem que entender que você vai fazer assimilação dos processos da pessoa. Então você tem depois, de qualquer maneira, de uma maneira impositiva, imperiosa, inevitável, inafastável, você tem que fazer o desassédio do processo da energia, ou seja, tem que desacoplar a energia que você recebeu. Tem que exteriorizar essa energia. Não pode ficar com essa recepção. Você tem que julgar fora. Se você consegue fazer isso, faça o arco voltaico, não tem problema nenhum. Porque a pessoa está com câncer. Um caso desse é que eu vi que aconteceu no Rio, que o médico ficou apaixonado pela criança, que ela era muito sedutora, e acabou segurando o câncer dentro dele, que ele não fez, sabe, a desassimilação. Então o problema aqui é desassimilação. Se a pessoa faz, tudo bem. Agora aqui, no livro do Saulo Calderon, ele diz que quando projetado, atacava o espírito que assediava a mãe dele. Entretanto, ele recomendou que as pessoas não fizessem o mesmo, porque essa posição só resultou em assédio para ele mesmo e os ataques eram improdutivos. Ele não aconselha que usemos as energias nessas situações. É isso mesmo? Devemos nos omitir de luta? Não, besteira. Você não pode, olha só, ele está falando que ele assediava lá o cara que assediava a mãe dele. Você não vai fazer o mal com outro mal. O problema da gente é exteriorizar a energia. Se a sua energia é boa, se você tem boa intenção, se há assistência no seu caso, não há assediador que aguente a sua energia. Aquilo vai acabar melhorando a pessoa que estiver aí. Não tem saída. Agora, nós temos que usar energia para tudo, inclusive para mega assediador em qualquer situação. Quando você exterioriza energia, às vezes só devido a essa exteriorização, ele não vai querer ficar perto de você, ele cai fora. Olha bem isso. Uma energia boa de, vamos dizer, 5 gramas, equivale a 5 toneladas de energia ruim. Raciocina por aí que você vai começar a ter uma ideia. É uma saída. Para a pessoa, né, vislumbrar ou pensionizar a realidade técnica do assunto. Esse é o caminho. Quem é que está com o microfone? É você? Uhum. Obrigada. Em fatologia, na 11ª linha, você já comentou, foi bem no início, onde fala sobre sair da zona de conforto. Depois, nesse momento, você, quando estava explicando, você fez o seguinte comentário.
sair da zona de conforto, onde a pesquisa é superficial, onde só guardamos papel sem fazer nada com eles. Você fez esse comentário. Durante alguns outros momentos, no momento que você estava respondendo outras questões, você falou sobre anotação, inclusive citou alguma coisa com relação a TENETs, para que a gente possa expandir e ver as sincronicidades, a importância de se anotar tudo. Então, eu gostaria de entender melhor assim, essa questão na prática, porque a gente tem realmente aquela questão de anotar bastante, e quando se vê, se está realmente com muito papel, muita coisa anotada. E às vezes, enfim, o fato de anotar, a gente pode levar lá pela aquela situação de achar que está saindo da zona de conforto, que já se está fazendo a pesquisa. Mas na realidade, muitas vezes a gente defronta exatamente com essa questão, que só está anotando e juntando papel, e aí se quer fazer uma pesquisa mais séria e mais profunda com todas aquelas informações, e isso muitas vezes, enfim, não se consegue ou não se sai daquela... Gostaria que você desse exemplos práticos assim, sobre uma situação e outra. Quando você anota muito, né, é interessante para o pessoal que pesquisa, mas se fica ali parado, pode até aquilo se transformar num bagulho energético. Né, porque não está sendo utilizado para nada, está uma energia ali parada, né, a princípio para você para autopesquisa, mas passou um mês, passou 2. Então esses papéis, eles precisam, essas anotações, eu digo assim, passar também por uma reciclagem, né? Então, ver o que, de repente, às vezes até ali você já está enxergando mais, com mais profundidade, né? 2 meses antes, você anotou de um jeito, agora você já está vendo mais, porque isso até atrapalha a sua autopesquisa também, né? Fica aquela energia ali de retrocesso, de você já atrapalha o seu avanço. Então, a dica que eu dou é estar visitando as pastas de autopesquisa, rasgando o que não serve, digitando, né? Eu estou com um exemplo aqui eu trouxe 2 exemplos, né? Uma de eficácia autopesquisística, que eu tenho na minha pasta de autopesquisa, que foi uma imersão que eu fiz com a minha dupla evolutiva, que é o lado, que a gente há um tempo estava se indagando, se questionando, e não tínhamos terminado o conscienciograma. Então, em 2008, fizemos uma imersão em casa, como se fosse um evento, acordando cedo, com direito a coffee break. só para malhar o conscienciograma, porque era uma autocorrupção grosseira, né? Já há tanto tempo na conscienciologia não ter terminado, né? Então eu tenho aqui as anotações, porque acho que já está antiga, né? 2008, mas acho que pode dar um futuro artigo, né? Agora, por exemplo, eu tenho uma coisa bem antiga, que é um exemplo de autopesquisa, de ineficácia autopesquisística, que é um jornal que meu pai me deu na adolescência, que ele guardou, quando eu nasci ele comprou, o jornal da data do meu nascimento. Ah, é? Eu não assisti a tertúlia. E assim, eu não sabia não. E aí, quer dizer, eu olho, Peron candidato aí para o Oswaldo, o mito a serviço do abismo, Europa discute a crise monetária, eu sei que o outro ganhou um prêmio, o Fittipaldi. Só li um pouco as manchetes, mas nunca tive a coragem de aprofundar nesse jornal. Tem coisa minha aí. Né? Então, quer dizer, coisa da minha realidade. Né? Errou um candidato. Só não fala a data. Isso aí foi na reeleição, foi depois que ele voltou, não foi? Que data que é essa aí? Dá pra ver, né? Qual a data aí? Foi 26 de junho de 1972. 72? 72, Tem a Feira Internacional do Livro, então... Isso foi quando ele estava para voltar, o negócio dele. Agora, eu conheci isso tudo muito antes. Eu fui lá na década de 50, para você ter uma ideia. O homem estava absoluto. Mas a nossa amiga tinha já dessomado. Tinha dessomado recentemente já, sabe? Então eu vou sentar com o Djalma, ele tem uma técnica para isso. Mas é que eu estava esperando. Não estou brincando, só. Agora, isso foi outro dia. Aqui, 72 foi outro dia. Valdo,
Isso aí é outro dia, bobaginha. Valdo, posso fazer uma aclaração nesse ponto? No 72 houve a primeira eleição depois do primeiro processo militar. Só que nessa oportunidade o Perón estava proscripto, não podia ser eleito. Depois ele queria ser candidato, deve ser isso que o jornal está falando. E aí foi eleito o Câmpora, que esteve só 40 dias no governo. Se produz uma situação de acefalia, se produz depois uma nova eleição e Perón é eleito de novo no ano 73 até o 74 que ele dessoma. Deixa eu ver aqui o que está falando aí, em seu favor. Forças Armadas reafirmam seu veto à volta do ex-presidente. Sabe que o Perón é candidato. Juan Domingo Perón e sua mulher Isabel Martínez foram proclamados candidatos à presidência e vice-presidência argentina nas eleições de março de 1973. A decisão foi tomada pela Convenção Nacional do Partido Justicialista, que se instalou ontem nos salões do Hotel de Buenos Aires. E por aí vai. De aí ele, depois, nessa eleição do ano 73, ele é eleito... Agora, isso aqui foi outro dia, 72. A semana passada foi isso aí. Mas isso é um exemplo do que não se se deve fazer. Você é uma menina, viu? Então tem que sentar... A vida começa aos 40. Você vai começar o ano que vem, é isso? É o ano que vem. Você ainda não começou a sua vida. Tem um livro que chama A Vida Começa aos 40. De modo que... Mais ou menos, já pesa você já é Balzaca. Você já é Balzaca, mas não começou a vida. Entende? Aos 40. Então aí... Novinha. Outra coisa, todo mundo está vivendo 100 anos. Olha isso. Você com as suas recins desse jeito, suas energias, né? Errer do jeito que você está fazendo, ela vai no 120. Não, você sabe, ela é de etnia forte. Com essa etnia, com açúcar, desse jeito vai longe. Professor. Aline, eu vou esperar o seu livro o mais depressa possível, você tem muita coisa pela frente, tem que escrever um livro logo. Mas o que é aí que eu cortei? Professor, aqui, atrás do senhor. No C. Aqui. O senhor fez um... O senhor fez um comentário agora há pouco, respondendo uma pergunta, eu não sei se eu compreendi bem. O senhor falou assim, é necessário que o homem saia daqui e comece a instalar novas colônias extraterrestres. Eu queria compreender qual a importância disso, no sentido da cosmovisão. Isso é para a pessoa arranjar mais espaço e ela também ter uma ideia de mega fraternidade, de universalismo saindo da Terra. Eu sei que isso tudo vai acontecer porque extrafisicamente no curso intermissivo, muitos de vocês foram tirados da Terra, levados para ver que tem outros planetas habitados com consciência lá, para a pessoa não pensar que é só isso aqui, que ela tem que dominar a Terra, que é isso, que é aquilo. Para ela pensar que tem um monte de planeta por aí afora habitado. Então isso, a Terra, o povo aqui não precisa de entender. Agora, a hora que eles começarem a fazer o processo de colônias na Lua, em Marte, sei lá onde mais, isso tudo vai aumentar. Agora, por que também que eu penso que isso é muito importante? Pelo seguinte, quando a pessoa começa a mexer com a aeronáutica, ela admite os processos da projeção e quase sempre ela tem mais facilidade para se projetar. São dezenas de autores que já escreveram sobre aeronáutica, que são projetores conscientes. Agora pensa bem, se a aeronáutica faz isso com a projeção, o que a astronáutica não vai fazer? É uma coisa mais do que lógica. As minhas hipóteses são tudo baseado numa racionalidade terrível, no caso. Pensem bem, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Entre a aeronáutica e a astronáutica, ó, o negócio é enorme. Uma coisa é aerovias, outra coisa é astronomia. Isso é outra coisa muito diferente. A aerovias é aqui.
entre Foz e Curitiba, o avião que vai de um lado para o outro. Agora, astronomia é outra coisa, são bilhões de galáxias. Você está entendendo, então, a lógica disso que eu estou falando? Agora, eu penso que isso aí, junto com Estado mundial, o processo, pensa bem, o processo político, geopolítico da Terra, como é que vai mudar? Agora, se as pessoas melhoram a fraternidade quando vem outro planeta, elas vão ver muito mais a hora que sair daqui. Entende? Por enquanto, muita gente ainda vai ficar doida com isso. Tem um monte desses astronautas que ficaram da cuca. Isso dá alteração na pessoa, devido à modificação. O processo de insulamento, o problema de isolamento, aquela coisa toda, tudo isso influi demais. As pessoas vão ter que mexer com isso. Mas com o passar do tempo, eles vão arranjar salvaguarda, terapia, profilaxia, higiene para essas coisas todas. Professor, essas colônias extrafísicas, claro que elas existiam, elas possuem algum tipo de padrão específico, algum tipo, porque seria uma vacina anti... Ela não existe, nós temos que criar. Vamos ver o que vai dar aqui na Terra. Os Estados Unidos vão ser o primeiro que eles vão querer colocar a bandeira americana lá em algum lugar. Qualquer coisa, colocar a bandeira, eles só pensam nisso. Professor, Aline. a limitação da exploração fora do planeta e a questão tecnológica, quer dizer, Eles estão caminhando para isso, né? Já tem muita ideia sobre o assunto e tem muita gente pesquisando. Questão de Isso vai ser inevitável. E outra coisa, a concorrência entre os países vai acelerar o processo. A concorrência, a competição. Isso vai ser inevitável. Mas, no caso, o desenvolvimento dessa tecnologia vai envolver o entendimento da multidimensionalidade ou vai ser puramente eletronáutico? Não, vai ser eletronáutica, mas depois arranjando outros processos mais consistentes. Tem umas coisas que você tem que começar a pensar. Eu, uma vez, discuti isso muito com astrônomo lá no Rio. É o caso, por exemplo, a hora que começarem a dominar a energia da gravitação, a energia gravitacional. Isso vai mudar tudo para nós aqui. Isso vai ser uma loucura a hora que acontecer uma coisa dessa. Agora, não é só isso. Pensa bem, você vai para Marte. Tem uma série de condições atmosféricas ou do ambiente físico, eletronáutico, como você falou, são diferentes da Terra. Isso vai influir no corpo do homem que for para lá. Isso vai mudar a cabeça da pessoa. Você entende? Porque a influência da psicomotricidade, a influência do cerebelo, ninguém sabe para onde vai isso. Tem esse cara lá, que ele era o vice lá do Observatório do Rio, ele queria até que eu falasse essas coisas com um monte desses caras que estudam lá. Ele queria que eu falasse desse processo de projeção, problema estatístico, a multidimensionalidade, perante o problema da astronomia. Do jeito que eu fazia meus cursos lá no ITER para os astronautas. Você está entendendo? Lá até o certo ponto tinha astronauta, tinha aeronauta, tinha gente, tudo que é. A turma que voa. Mas, na sua opinião, o controle sobre o entendimento da gravidade, a exploração da gravidade, por exemplo, dispositivos antigravitacionais. A hora que descobrirem alguma coisa sobre a energia gravitacional, o problema de locomoção vai mudar. Eles vão começar a entender o que é UFO. Os OVNIs vão ser vistos de outro modo. Mas, na sua opinião, isso não passa necessariamente pelo entendimento da multidimensionalidade para se chegar a esse... Não, vai chegar a dimensionalidade, a multidimensionalidade por tabela. É indireto. Vai ter que trabalhar muito fisicamente e isso vai afetar a pessoa. Veja bem, o Santos Dumont subiu um pouquinho no ar. Ele falou, daqui de cima tudo é diferente, olhando aí para baixo. Ele falou, registrou ele, Santos Dumont. Você está entendendo? Agora pensa bem, esse povo com quem eu trabalhei lá, que dei curso inteiro de Conscienciologia no ITA. Tem gente que é impressionante, que sabe tudo sobre esses assuntos. Você sabe que o meu livro, Projeciologias, levaram para a Rússia e fizeram tradução para o russo. Mas ficou só entre eles, os técnicos, estudando o processo da projeção que eu falo, para aplicar dentro do processo da astronáutica. Eram russos que estiveram lá conosco, lá no ITA, na ocasião.
Eu fui ao ITA muitas vezes, dei curso várias vezes, tudo quanto é tipo, dava palestra para um monte de gente, tudo junto, sabe, com brigadeiro, família de brigadeiro, tudo isso, junto do reitor do ITA. Eu escrevi, você tem uma ideia, na Cova, que era o jornal acadêmico do ITA. Eu ficava lá dentro, temporada, com a turma. Entende? O que é que você ainda tem? Que ainda tem ainda 2 minutos. De terminar, Aline, a gente te conhece bem, sabe que você é uma pessoa super disponível para assistência, né? Um dos maiores trafores seus aí é essa autodisponibilidade assistencial. Eu queria saber como que isso interfere, otimiza, ajudou na sua eficácia autopsicística. Ou se tem alguma relação, né? Ou se não teve, ou teve. Tem relação porque na convivialidade da assistência, dá para ouvir? Na convivialidade da assistência é um grande laboratório da autopesquisa, né? E tem muito a ver porque também eu percebi coisas que eu tenho que aperfeiçoar, melhorar, embora seja algo meu, assim, espontâneo, essa disponibilidade, esse gostar de ajudar os outros, né? Passar mais para o campo da TARES, né? Crescer da TACOM para TARES. E isso é uma do que eu tenho estudado muito, tentando aprimorar, né? Estou exercitando mais a TARES, estou crescendo, mas com muito trabalho, muita né? Mas eu aproveito bastante essa disponibilidade para a interassistência, até uma coisa que ajuda também é a interação com o outro, né? Para você se conhecer melhor. E a interassistência ajuda muito nisso. Olha, parabéns, muito bom. Os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje: 142 assinaturas no livro de presença, 29 perguntas presenciais, 21 perguntas online, 54 votos presenciais e 18 votos online. Hoje os recados são do Júlio e da Regina sobre a democracia direta, oficina a ser realizada. João Paulo sobre os fundamentos da conscienciometria. O Alexandre sobre congressos da Serenologia e da Invexis. O Eduardo sobre o simpósio Democracia. E a Rosa sobre o programa da verbetografia. Antes com vocês o Fernando sobre o programa Amigos. A equipe do programa Amigos Enciclopédia coloca para vocês, esclarece que hoje mais de 60 equipes trabalham na produção da Enciclopédia da Conscienciologia em regime de voluntariado. Então são as equipes que hoje trabalham na escrita dos verbetes, na revisão dos verbetes, as equipes de apoio, a equipe do Holociclo, da Holoteca, do Tertuliário, transmissão da tertúlia, a equipe do programa Amigos. Então são dezenas, centenas de pessoas que produzem a Enciclopédia da Conscienciologia. Então a gente convida ao intermissivista, aquele que tem um vínculo consciencial com a Enciclopédia da Conscienciologia, para participar da produção da enciclopédia, seja escrevendo o verbete, participando, ou sendo um mantenedor da produção da enciclopédia através do programa Amigo da Enciclopédia, com uma colaboração aí, com cotas mensais, né, financeiras para ajudar na manutenção da Enciclopédia da Conscienciologia. É muito fácil participar, basta ligar na recepção do CAEC, no 45-3525-2652, e você pode ser um dos mantenedores da Enciclopédia da Conscienciologia. Muito obrigado. Olá a todos internautas e daqui de Foz do Iguaçu também, dos tertulianos. Nós estamos hoje convidando para uma atividade gratuita, que é o fechamento da oficina de democracia direta em Foz do Iguaçu. É a primeira reunião de algumas associações de moradores dos bairros do entorno da Cognópolis, que é o do Jardim São Roque, Vitória, Jardim Niterói, Copacabana e Cognópolis. Então, esse fechamento vai ser no dia 24 de abril, agora no domingo, frisando que é gratuito, às 16h30,
Então, o iniciozinho do fechamento vai ser a apresentação da proposta do grupo em saúde e transporte. E nessa oficina de saúde tem umas propostas interessantes que vai também beneficiar a Cognópolis. Por isso é importante a participação dos moradores da Cognópolis nesse evento. E também, terminando o evento, vai ter a palestra de Democracia Pura com o professor José Vasconcelos, e nesse dia 24 vai ser aniversário dele também. Então, estão todos convidados para as 16h30 nesse domingo. Aos moradores da Cognópolis, eu quero dar uma notícia importante. Nós estamos reivindicando um transporte que vai sair do Jardim Copacabana, com destino à ao aeroporto e às cataratas. É importante, então, que todos os moradores da Cognópolis se façam presente, porque a reivindicação é de vocês. Né? Vocês têm que estar presentes lá no fórum, lá no debate, para poder estar apoiando toda essa questão, tá certo? Então, isso é uma conquista nossa, quer dizer, de todos os moradores da Cognópolis. A ausência significa dizer que a gente não vai conseguir esse transporte. Nós vamos tentar também aumentar o número de pessoas para poder colocar mais transporte na Cognópolis, certo? Passando então, relacionado à democracia direta, que é interessante, são 2 eventos importantes. Esse do domingo e o próximo agora, com o doutor Eduardo. Pessoal, o nosso convite é para todos da Cognópolis participarem do primeiro evento mais sério dentro dos assuntos da politicologia aqui na Conscienciologia dentro da CCCI. É o primeiro simpósio internacional de democracia direta. Nós vamos ter a participação de vários pesquisadores aqui da Cognópolis, da comunidade como um todo. Nós vamos discutir assuntos relativos à politicologia que envolvem diretamente a nossa participação, inclusive com abordagens consciencioterápicas, com o intuito de fazer com que todos nós aprendamos a trabalhar as questões políticas dentro da própria Cognópolis. Então é a primeira vez que nós vamos ter a oportunidade de discutir isso num laboratório otimizado, com a presença de grandes pesquisadores. Por exemplo, o professor J. Vasconcelos, que vai estar presente, o professor Volney Lins, que vem de São Paulo, tem livros publicados no assunto da democracia, e todos os nossos pesquisadores aqui da Cognópolis, que já estudam a politicologia há longo tempo, como o professor Laênio Loche. Eu mesmo estudo o processo da politicologia há algum tempo, vou falar sobre higiene consciencial aplicada à politicologia, professor Alexandre Baltazar, professor Felipe Mansur. Vários pesquisadores vão estar apresentando seus temas de 3 a 5 de junho no discernimento. A gente conta com as inscrições de vocês, inscrições feitas no CAEC, já com desconto até o dia 30 de abril. Muito obrigado. Boa tarde, eu venho falar em nome da Conscio sobre o curso Fundamentos da Conscienciometria, um curso de 25 aulas, 6 meses de duração, que vai começar agora na terça-feira, dia 26. Uma aula por semana. Terça-feira, dia 26, inicia o curso, essa temporada do curso. Mais informações e inscrições no CAEC. Obrigado. Boa tarde. Em nome da Sinvex e da ARAC, eu gostaria de divulgar o primeiro Congresso Internacional de Serenologia e o 9º Congresso Internacional de Invex, que vai acontecer de 23 a 26 de junho no campus da ARAC, em Domingos Martins, Espírito Santo. Então nós vamos ter diversos artigos, mesas, debates sobre os temas da Invex e da Serenologia, inclusive correlacionando os dois. Os recursos desse evento vão ser direcionados ao programa Amigos da Enciclopédia e também à construção do Serenário aqui em Foz do Iguaçu. Maiores informações nos sites da Sinvex e da ARAC. Muito obrigado. Boa tarde. A gente está convidando a todos para virem fazer o programa Verbetografia, que é um modelo para apresentar posteriormente verbetes para a enciclopédia. Dentre os nossos participantes aqui do Verbetografia, nós tivemos já 30 publicados. E nós pedimos aqui um deles, que é o do Alexandre, para ele fazer algum depoimento a respeito do programa. Então, gostaria de dizer a todos que esse programa foi fundamental para eu conseguir alavancar o primeiro verbete.
eu pude conhecer as técnicas específicas da elaboração de um verbete, que eu desconhecia antes, né? Tinha vontade de fazer o verbete, mas não conhecia o modo de fazer. E fora isso, eu preciso dizer que o holopenseio do curso também, né, merece destaque em termos assim de desassédio mental somático, que a gente consegue perceber lá. Então vale a pena aí para quem está com vontade de fazer o verbete e ainda está assim meio na inércia, né, para sair do lugar, vale a pena. Tá, então agradecemos aí as palavras do Alexandre e esperamos vocês então para o programa que vai se iniciar agora no dia 7 de maio. É 7, 8, 21, 22 de maio. Obrigada. Lembramos a todos que está disponível na livraria Epígrafe os DVDs das tertúlias antigas, né? O valor é R$20 para quem é amigos, R$25 o preço normal. Para amanhã teremos o verbete Autenticidade Consciencial, eleito com 27 votos. A especialidade é Comunicologia. O autor, o professor Tony Muskoff. Obrigado pela presença de todos e até amanhã.